Minha irmã, meu irmão, eis que nos encontramos mais uma vez para escutarmos juntos a palavra de Deus e meditá-la. Como homens e mulheres discípulos de Jesus Cristo, nosso alimento é a palavra. Vivemos da palavra que nos ilumina, aquece nosso coração e inspira nosso agir. Por isso, à palavra dedicamos tempo e atenção, escuta e meditação. Prepare-se agora para ouvir o texto sagrado de hoje. Fique atento à palavra que será proclamada, mas antes, suplique comigo. Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo, vós vos revelastes Deus da palavra, quisestes dialogar com a humanidade, de modo especial por Jesus, o Verbo encarnado. Queremos escutar, acolher e meditar vossa palavra. Derramai em nós o espírito de amor. Concedei-nos um coração que escuta, pondera, discerne e escolhe em conformidade com vossa santa vontade. Enchei-nos do ardor missionário para dar testemunho da luz, a verdadeira luz, Jesus Cristo, luz do mundo. Fazei de nós servidores do vosso reino e operários da fraternidade. E deixai a Senhora Auxiliadora nos acompanhar nos caminhos desta história, inspirando-nos o cuidado pela vida e a promoção da paz. Assim seja. Amém. Irmãos, uso uma linguagem humana por causa da vossa limitação. Outrora, oferecestes vossos membros como escravos para servirem à impureza e à sempre crescente desordem moral. Pois bem, agora, colocai vossos membros ao serviço da justiça em vista da vossa santificação. Quando éreis escravos do pecado, estáveis livres em relação à justiça. Que fruto colheis, então, de ações das quais hoje vos envergonhais? Pois o fim daquelas ações era a morte. Agora, porém, libertados do pecado e como escravos de Deus, frutificai para a santidade até a vida eterna, que é a meta final. Com efeito, a paga do pecado é a morte, mas o dom de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo, nosso Senhor. Minha irmã, meu irmão, a carta de São Paulo aos Romanos é uma das mais profundas exposições teológicas do apóstolo Paulo, articulando a justificação pela fé, a graça de Deus e a vida nova em Cristo. No início da carta, Paulo estabelece que a salvação não depende das obras da lei, mas da fé em Jesus Cristo. Desenvolve a lógica da graça que transforma o ser humano. Dentro dessa argumentação, o capítulo 6 aborda a realidade prática dessa transformação. A união do cristão com Cristo na morte e ressurreição, implicando uma ruptura com o domínio do pecado e uma vida dirigida pela justiça. Paulo utiliza a metáfora da escravidão para contrastar o estado antigo de submissão ao pecado com a nova condição de liberdade servil a Deus. Neste trecho da carta aos Romanos, capítulo 6, versículos 19 a 23, texto hoje proclamado, Paulo retoma a metáfora da escravidão para iluminar a condição humana diante do pecado e da graça. Ele começa reconhecendo a limitação de sua linguagem, usando termos compreensíveis para os cristãos da época. Uso uma linguagem humana por causa da vossa limitação, diz o apóstolo. Com isso, ele enfatiza que o ensinamento espiritual deve ser traduzido em experiência concreta. Antes da conversão, os membros do corpo eram oferecidos ao pecado,
conduzindo à impureza e à desordem moral, com resultados inevitavelmente fatais, a morte. Essa linguagem expressa a dimensão prática e existencial do pecado. Ele não é apenas uma transgressão teórica, mas a ação que transforma o ser humano e sua relação com Deus e os outros. Com a libertação operada por Cristo, os cristãos passam a ser escravos de Deus, uma imagem que subverte o conceito de escravidão e redefine a liberdade. A verdadeira liberdade não consiste na autonomia para pecar, mas na capacidade de servir a Deus, de viver segundo a justiça que produz frutos duradouros. O fruto da santidade, fruto da obediência amorosa a Deus, conduz à vida eterna. A oposição entre fruto do pecado e fruto da justiça revela a lógica da salvação. Enquanto o pecado gera morte e destruição, a graça divina recebida em Cristo produz vida plena e transformadora. A justificação não é apenas declarativa, mas prática, implicando uma ética de vida concreta. Na contemporaneidade, o texto desafia os cristãos a refletirem sobre o direcionamento de suas vidas. O pecado se apresenta não apenas como ato isolado, mas como hábitos, estruturas e padrões culturais que podem aprisionar o ser humano. Consumismo desenfreado, egoísmo, violência, exploração, indiferença ao sofrimento alheio. A metáfora paulina nos lembra que tais escolhas produzem frutos de morte, ou seja, consequências que degradam a dignidade humana e a relação com Deus. A vida cristã, por sua vez, é um convite à conversão contínua e à santidade prática. Cada ação justa, cada ato de caridade, cada gesto de perdão e solidariedade é fruto concreto da obediência a Deus. A graça recebida no batismo nos capacita a abandonar a lógica do pecado e a colocar nossos talentos, tempo e energia a serviço da vida plena, que se manifesta em compromisso pessoal, comunitário e social. Nesse sentido, a pastoral deve enfatizar não apenas a dimensão individual da santificação, mas também a comunitária. Famílias, paróquias e comunidades de fé são espaços onde os frutos da justiça podem ser cultivados de maneira concreta. O ensinamento paulino também ilumina a espiritualidade do dia a dia. A vida cristã não é isenta de desafios. Muitas vezes somos chamados a resistir a tentações sutis, que parecem inofensivas, mas conduzem à morte espiritual. A consciência de que a paga do pecado é a morte, mas o dom de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo, nosso Senhor, deve orientar escolhas e prioridades, fortalecendo a fé e a perseverança. Por fim, a passagem reforça o caráter transformador do Evangelho. A graça não apenas perdoa, mas capacita a viver de modo diferente. A obediência a Deus torna-se fonte de liberdade, fruto de santidade e caminho para a plenitude da vida eterna. A pastoral contemporânea deve incentivar essa vivência integral, apoiando a comunidade na conversão pessoal e coletiva, formando discípulos que sejam testemunhas da justiça de Deus no mundo. Oremos. Ó Divino Pai Eterno, tendo ouvido e meditado a palavra sagrada, concedei-nos dar testemunho da luz do vosso amado Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele que vive e reina convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Venha sobre você, minha irmã, sobre você, meu irmão, sobre sua família e sobre sua comunidade. A bênção de Deus, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.